Oi gente, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto será a energia e o momento linear transmitidos por uma onda eletromagnética. Aproveitaremos ainda essa aula para falarmos um pouco sobre a pressão da radiação exercida por uma onda eletromagnética. Vamos então à nossa videoaula. Começaremos a nossa aula falando da energia transmitida por uma onda, em especial a onda eletromagnética. Deve-se frisar que a energia é a essência da própria existência de qualquer fenômeno, pois na natureza nada acontece, não há nenhuma manifestação que não envolva a troca de energia. A definição do movimento ondulatório, temos que a propagação de energia sem que ocorra a transmissão do meio material que sustenta essa energia. A onda, portanto, transporta energia e momento e, assim sendo, é capaz de realizar trabalho e também causar um impulso. No caso da onda eletromagnética, das equações de onda que nós obtivemos, fica claro que a energia transmitida pela onda encontra-se armazenada no campo elétrico e no campo magnético presentes na onda. A energia armazenada nos campos da teoria eletromagnética, sabemos que a densidade de energia armazenada pelos campos magnético e elétrico são, tanto o elétrico quanto o magnético, são proporcionais ao módulo ao quadrado do campo elétrico e do campo magnético. A densidade de energia total armazenada na onda, portanto, será a soma da energia armazenada no campo elétrico e no campo magnético. A partir daí, vamos definir o que a gente chama de densidade de energia da onda eletromagnética. Conforme visto anteriormente, a relação entre B e E é dada por módulo de B igual a 1 sobre a velocidade da luz, que no caso é a raiz de μ, módulo do campo elétrico. Substituindo na expressão de densidade de energia, nós temos que então, no lugar do módulo de B ao quadrado, podemos colocar μ, módulo de E ao quadrado. De tal maneira que a densidade de energia total armazenada na nossa onda vai ser soma de duas parcelas idênticas, finalmente a densidade de onda total transmitida pela onda eletromagnética será W igual a epsilon módulo de E ao quadrado. Vamos falar a seguir da intensidade da onda eletromagnética. A intensidade de uma onda é definida como sendo a potência propagada por ela, dividido pela unidade de área da secção transversal por onde a atravessa. Portanto, a intensidade é definida como potência dividido pela área da secção S. Por outro lado, a potência é uma energia transmitida por unidade de tempo, dE dt, de forma que a intensidade ainda pode ser escrita como dE dt dividido pela área S da secção transversal. Multiplicando tudo por dx, obtemos então que a intensidade vai ser dE dV vezes a velocidade. dE dV é a densidade de energia por volume que nós já obtivemos na tela anterior, e temos então que a intensidade é o produto simplesmente da densidade de energia pelo volume. Vamos a seguir colocar a intensidade em função do campo elétrico. Considerando a expressão da densidade de energia, que foi escrita em termos de campo elétrico, a densidade era então epsilon vezes o módulo de campo elétrico, a intensidade de energia ficará sendo I igual a raiz quadrada de epsilon sobre μ, módulo do campo elétrico ao quadrado. Lembramos que, em geral, o campo elétrico e o campo magnético variam com o tempo numa onda, mais ainda, em geral, variam harmonicamente, ou seja, senoidalmente ou cossenoidalmente. A intensidade de I, portanto, também vai variar ao longo do tempo. É muito interessante definirmos intensidade média. A intensidade média é, então, raiz quadrada de epsilon, a valor médio do módulo de E ao quadrado. Isso leva à ideia do valor quadrático médio do campo elétrico, que, por sua vez, leva à definição do valor eficaz do campo elétrico. Por fim, chegamos à definição do vetor de Point, que é um dos vetores mais importantes, uma das grandezas mais importantes na descrição da onda eletromagnética. Este vetor traz as informações sobre a intensidade de energia transportada pela onda e a direção e sentido que essa transmissão ocorrerá. Imaginando então que nós temos ali um condutor, alguma coisa, uma antena que está gerando uma onda eletromagnética, o vetor de Point S é definido como sendo a intensidade da onda I na direção do versor K, que é o versor do vetor número de ondas, que indica exatamente o sentido que se propaga a energia transportada pela onda. Lembrando ainda que o versor K
perpendicular tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético, podemos escrever ainda o vetor de Point como sendo v ao quadrado epsilon, o produto vetorial de E por B. Isso dá exatamente a direção do vetor K. Por fim, vamos falar da pressão da radiação. A onda eletromagnética, além de transportar energia, também transporta o momento linear. Não devemos confundir aqui esse momento linear transportado pela onda eletromagnética com o momento linear definido lá na física 1, onde nós temos um corpo de massa m se movendo com velocidade v, e o momento então é definido como sendo o produto da massa pela velocidade. Lembrar que no caso da radiação eletromagnética não temos essa matéria associada, não há uma massa em movimento, e portanto não teria sentido definir o momento linear da mesma forma. No caso do momento linear transportado pela radiação eletromagnética, nós temos ali aquelas ideias da relatividade, e o momento p então é definido como sendo a intensidade da onda dividido pela velocidade da luz ao quadrado na direção da propagação da onda, ou seja, K-chapéu. Isso significa então que a densidade de momento linear transportado pela onda pode ser escrito como um vetor de Point em S dividido por C ao quadrado. Se nós imaginarmos então uma radiação incidindo sobre uma superfície de área A, né? Então temos ali a figura ao lado, podemos ver então como é que seria a pressão da radiação. Se imaginarmos, né, aquele volume do paralelepípedo de base A e comprimento CdT, o momento total transferido para a superfície da área A será igual ao produto da densidade de momento pelo volume daquele elementozinho, que é a base A vezes o comprimento CdT. De modo que o momento total transferido vai ser S sobre C ao quadrado A CdT, ou seja, o vetor de Point em S, AdT dividido por C. O impulso transferido pela radiação é a variação do seu momento linear. Se imaginarmos que a radiação é totalmente absorvida, a variação do momento vai ser simplesmente o próprio momento, e o impulso, né? A variação do momento vai gerar então um impulso, que é força vezes o tempo de atuação desse impulso aí. Nesse caso, a força vai ser igual então a SA sobre C. Finalmente, né, no caso de uma radiação totalmente absorvida, a pressão de radiação vai ser então a força média que foi exercida pela radiação que bateu na superfície A, dividido pela área da mesma, ou seja, a pressão da radiação vai ser o vetor de Point dividido por C. Vale a pena lembrar que se nós tivermos uma radiação que não é totalmente absorvida, mas for totalmente refletida, o momento que a radiação incide com o momento P para a esquerda e seria refletido com o momento P para a direita, ou seja, a variação do momento linear seria 2 vezes o momento incidente, ou seja, a pressão da radiação também seria 2 vezes a pressão da radiação que ocorre no caso da onda totalmente absorvida. Por hoje é só. Obrigado, gente. Até a próxima videoaula.